A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde nós estamos nos encaminhando para as últimas lições. Essa é a 12ª, nós estamos no finalzinho do nosso primeiro trimestre de 2023 e eu quero desde já agradecer a você que esteve conosco, participando, aprendendo, mandando a sua mensagem. Eu leio as mensagens, às vezes eu não consigo responder na hora, mas estamos sempre respondendo. Então, muito obrigado por estar conosco. E nós já estamos nos preparando para o segundo trimestre de 2023, que vai ser um trimestre muito legal, muito bom. O tema desse novo trimestre são os relacionamentos familiares, tá? Nós vamos passar por diversos tipos de relacionamentos familiares e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua casa, a sua vida e a sua família. E falando em edificação, a nossa lição de número 12, ela tem o seguinte tema: vivendo no Espírito. Ou seja, nós estamos falando de avivamento todo esse trimestre. Agora, o finalzinho do trimestre, nós vamos entender como é viver no Espírito, como é viver este avivamento, certo? Como é manter este avivamento contínuo dentro do nosso coração, da nossa vida, família, nossa igreja, nosso ministério. Nós vamos ver quais as ferramentas que o Senhor Deus preparou para que eu e você, para que nós possamos viver esse ministério, esta vida avivada na presença do Senhor Jesus. Não se esqueça, nós estamos na nossa escola bíblica online. E como nós estamos numa escola, não esqueça de assinar a sua ficha de presença. Não saia sem assinar a sua ficha de presença. Como que eu faço, meu Emerson? Vai ali no likezinho, dá um like, certo? Desce nos comentários e escreve, eu tô presente, coloca lá, hashtag, jogo da velha, estou presente, tudo minúsculo e tudo junto, hashtag, estou presente, ok? Também, se você ainda não é nosso aluno, não é inscrito na nossa escola, não faz parte dessa família da Escola Bíblica Online, você pode fazer parte. Clica aqui no inscrever-se, se inscreva e vai abençoar a sua vida e vai abençoar a minha vida dentro do YouTube. Porque todas as vezes que você se inscreve, que você dá um like, todas as vezes que você comenta, você está dizendo para o YouTube, dá para recomendar esse vídeo para outras pessoas que também estão estudando e preparando as suas lições. Mas vamos lá para o nosso texto áureo, e ele vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. E a verdade prática, que é o resumo da nossa lição, o resumo do que nós queremos passar, é a verdade, é o ensino que deve ser praticado. Ele diz assim: o avivamento espiritual traz uma relação de vida no Espírito. Ou seja, não é você receber o batismo apenas, não é apenas você receber a Cristo e voltar. Não, nós estamos falando de uma continuidade, de uma vida de contínua adoração, uma vivência na presença do Senhor. E é isso que nós vamos ver nesta nossa lição de número 12 da escola dominical do primeiro trimestre de 2023. O nosso primeiro tópico, ele diz assim: a vida no Espírito. E ele vai trazer 3 subtópicos. Primeiro, andando no Espírito. Segundo, por que andar em Espírito? E terceiro, como andar em Espírito. Então, veja bem, 3 questões para nós. Primeiro, andando no Espírito. Irmãos, o que é andar no Espírito? Não é andar falando língua estranha, não é andar tendo revelações, é andar em uma sintonia com o Senhor.
é andar de uma forma que as tentações, que o mundo, que nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, estamos no mundo, segundo a oração sacerdotal de Jesus, lá no Evangelho de João, nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, tá? Então nós precisamos andar como quem é um cidadão celestial, andando no Espírito, tá? Veja bem, com todo respeito aos muçulmanos, você olha para uma mulher muçulmana, você olha para um homem muçulmano, aqueles que são fiéis às suas tradições religiosas, você olha para eles, você vê, primeiro, a sua forma de andar, a sua forma de falar, certo? A sua forma de tratar as pessoas. Você olha para um budista, alguém que está vivendo o budismo, certo? Ele tem todos os seus apetrechos que vão dizer que eles são desta religião. Eles têm as suas conchas, eles têm os seus rosários de oração, tá? Então eles têm uma série de ferramentas externas. Você vai, por exemplo, aqui na nossa cidade, em Castro, tem uma pista de skate, certo? Uma pista de skate. E o meu piá era doido para andar de skate, eu tesourei. Por quê? Né? Andar de skate não é pecado, vamos deixar bem claro. Mas veja bem, existe todo um ritual, existe toda uma metodologia, existe uma moda, existe uma série de comportamentos daquele que tem a prática do skate. Ele tem uma roupa própria, certo? Ele tem um linguajar próprio, ele tem hábitos e costumes próprios, ok? Então nós estamos falando de tribos, pessoas que são dadas aos islamismo, aos muçulmanos, os budistas, os skatistas, ou seja, eles demonstram quem eles são através da sua forma de andar, de viver. Quando nós estamos falando em andar em espírito, nós não estamos falando de situações externas apenas. Simplesmente muda de roupa, muda de linguagem e você já está andando no espírito. Não. Nós estamos falando da maior batalha que o ser humano enfrenta. Muitos pregadores pregam por aí que o maior adversário do crente é o diabo. O diabo, irmãos, o diabo é café pequeno. Por quê? O maior adversário do crente é o próprio crente, é a própria pessoa. Paulo vai dizer aos Coríntios: maldito o homem que sou, o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está em mim. Ou seja, irmãos, andar em espírito é uma decisão de andar segundo os padrões de Deus, uma vida diante de Deus, uma vida que, seja as claras, seja a oculta, ela reflete a presença do Espírito em nós, ela reflete a graça de Deus em nós, aquilo que o Espírito está fazendo em nós. Vamos pegar um personagem muito conhecido nosso, vamos pegar o rei Davi. O rei Davi teve 4 grandes adversários, certo? 4 grandes adversários, lógico, ele teve muitas lutas, muitas batalhas, mas ele teve 4 grandes adversários. Primeiro adversário, o leão, certo? A Bíblia vai dizer que ele pegou o leão pela barba e aniquilou o leão. Segundo, o urso. O urso, da mesma forma, ele investiu sobre o urso e derrotou o urso. O terceiro grande adversário foi Golias. Golias, com sua altura, seu armamento, seu poderio, quase trouxeram derrota para Israel. Mas Davi, um homem cheio de Deus, cheio da presença do Senhor, desce lá com a sua funda, suas 5 pedrinhas e põe em terra o inimigo do povo de Deus. Agora, qual foi o único inimigo que derrotou Davi? Ele mesmo. Como assim, irmão Emerson? Sim. Primeiro, a Bíblia vai dizer que no dia que os reis deveriam ir para a batalha, ele não foi. Preguiça, procrastinação, deixar de cumprir o seu compromisso. Segundo, ao invés de estar na batalha, ele estava na sua área, ele estava na sua varanda. E o que ele está vendo? Ele está vendo uma mulher se banhando, tá?
E quando ele vê isso, ele alimenta isso dentro do seu coração, ele alimentou isso, cresceu, ele mandou chamar, ele adulterou com ela, esse adultério gerou um filho, chamou Urias, o marido da mulher, mandou matar Urias, ou seja, qual o maior adversário? Qual o adversário que derrotou Davi? Ele mesmo, certo? O diabo é o nosso adversário, ele arma ciladas, nós não podemos brincar com ele, mas o maior adversário que nós temos somos nós mesmos. É por isso essa necessidade urgente de andarmos em espírito. No Salmo 119, verso de número 5, vai dizer assim, que luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Palavra fala de leitura, fala de comunhão, fala de meditação, fala de estar perto do Senhor, fala de uma vida pautada pela presença do Senhor, um hábito, certo? Leitura da Bíblia, mais do que uma obrigação, é um hábito para todo cristão, principalmente nós que estamos no ministério, seja o ministério pastoral, seja o ministério de educação da igreja, nós estamos no ministério. Então nós precisamos viver esta palavra, por quê, irmãos? Porque aí fora, na casa, na tua casa, na tua rua, na tua sala, na tua igreja, tem muita gente que está assim, ó, de olho em você, olhando para ver se você reflete a presença de Deus que você ensina, que você prega. Tá? Nós estamos com uma geração que são muito boas de púlpito, muito boa na pregação, uma hermenêutica excelente, oratória excelente, homilética, uma preparação de sermão, é impactante, cativante, mas que prega muito e vive pouco, certo? De tal maneira que toda semana nós sabemos de escândalos, pastores, cantores, pregadores que caem, tá? Nós estamos num tempo, irmãos, que nós estamos primando pelo aquele que é visível. Eu sou de uma época, não sou tão velho assim, eu sou de uma época que as etiquetas das roupas ficavam por dentro, certo? Ficava por dentro. Você vestia uma roupa, certo? As etiquetas não apareciam. No máximo, um detalhezinho, pode fazer propaganda da calça, da camisa, o que fosse. Agora preste atenção. A maioria das roupas, a etiqueta tá fora, né? Esses dias eu peguei um terno. Eu estava vendo um terno, uma enorme de uma etiqueta aqui no punho, certo? Uma enorme de uma etiqueta aqui no punho. Por quê? Porque a nossa geração, está primando mais pelo aquilo que é visível do que aquilo que é interior. Caráter, andar no espírito, é algo interior. É algo que está dentro de nós. É algo que não pode ser medido pelas métricas humanas, mas sim pela métrica celestial, tá? Então, por que andar no espírito? Para nós não cumprirmos os desejos da carne. Andar em oração, andar numa constante presença do Senhor, né? Voltamos a Davi. Se Davi estivesse cumprindo a sua obrigação, qual era a obrigação de Davi? O povo estava na guerra. Ele deveria estar na guerra com o povo. Então, se Davi estivesse cumprindo a sua obrigação, grande parte das desgraças que Davi e a sua família viveram não teriam acontecido. Então, quando você anda no Espírito, quando eu ando no Espírito, nós estamos fugindo da aparência do mal. Nós estamos nos desviando. O nosso, vamos dizer assim, nosso sentido aranha, nosso sentido espiritual nos alerta, ó, por ali é problema, cuidado com isso daqui, presta atenção no que está fazendo. Nós estamos aí a todo tempo, alertas e compreendendo a vontade do Senhor para nós. Aí nós vamos entender o porquê andar no Espírito. Dá uma olhada no que nós vamos encontrar ali no livro de Gênesis, certo? Quando nós vamos falar sobre Enoque, tá? A história de Enoque é uma história simples. Enoque viveu 65 anos, teve um filho. Depois, o que Enoque fez? Andou com Deus. Olha só, andou com Deus até que da terra foi tomada.
e ninguém mais o viu. Por que andar no Espírito? Por quê? Primeiro, quando nós andamos no Espírito, nós não cumprimos as concupiscências. O que é esta palavra? Concupiscência. Concupiscência é um desejo desenfreado, é algo que você não controla, certo? É algo que está fora dos teus domínios. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de chocolate, certo? E eu procuro não comprar, procuro não ter, por quê? Quando eu começo a comer chocolate, eu só paro quando acaba, certo? Enquanto não acabar, não para. O que é isso? Isso é um desejo desenfreado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para a minha vida. Eu tenho que olhar para isto que eu sei que traz problemas, porque chocolate demais, sobe diabetes, triglicerídeo, colesterol, coisa de velho. Sabe como funciona? Entendeu? E isto faz o quê? Não faz bem para mim. Satisfaz o meu desejo, satisfaz a minha vontade, mas não satisfaz aquele desejo compulsivo. Por que Enoque foi tomado pelo Senhor? Porque ele estava tão perto do Senhor que o mundo não conseguia mais comportar quem era Enoque. Irmãos, andar com Deus, nós já entramos também no subtópico 3, como andar com Deus, é simplesmente subjulgar a sua vida ao Senhor. Eu gosto muito de Jesus no Getsemane. Eu amo essa passagem lá. Por quê? Porque no Getsemane, Jesus provou toda a sua humanidade, certo? Na ressurreição, nós vemos sua divindade, nos milagres, mas ali no Getsemane, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a humanidade de Jesus. E que Jesus venceu o mundo sendo humano. Preste atenção. Jesus sobe o Getsemane, vai orar. 11 dos seus discípulos estão com ele, porque Judas já estava articulando a traição. E a Bíblia diz que ele pega dos 11, ele vai com os 11 orar, deixa 8 num lugar, pega 3, leva um pouco mais distante e vai para frente, sozinho. Ok. E ele vai orar o seguinte, falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nós sabemos que ele soa, o seu suor se torna em sangue, é uma oração angustiante, e ele vai dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Tá, tem um ponto e vírgula ali. E ele vai dizer, mas, contudo, seja feita a sua vontade. Tá, e Jesus continua até o Gólgota, até a sepultura. O que eu posso entender a respeito de Enoque, a respeito de Jesus, e como e por que andar com Deus? Quando nós nos colocamos a fazer a vontade de Deus, acima da nossa vontade, a presença de Deus se torna perene em nós, se torna constante em nós. Não é algo que vai e volta como era no Antigo Testamento. É algo que está constante em nós, sempre conosco, ok? Por que Enoque pôde andar com Deus? Porque ele tomou uma decisão de andar com o Senhor, até que o Senhor tomou a decisão de tomá-lo para si. Por que andar com Deus? Para que nós possamos vencer a carne, para que nós possamos vencer o maligno, para que nós possamos vencer o mundo, e quando nós fizermos tudo isso, no tempo propício, sermos ressurretos ou sermos arrebatados, certo? A função de andar com Deus, como andar com Deus? É andar na obediência ao Senhor, obediência à sua palavra, aos seus princípios. Irmãos, eu não estou nem aí se o mundo fala que os princípios da igreja estão errados. Eu estou nem aí. A minha preocupação é fazer a vontade do Senhor. E por que andar com Deus? Para que eu possa me livrar dos desejos do mundo, possa ter força para resistir ao diabo e no dia aceitável eu seja arrebatado e vá com Cristo para as mansões celestiais.
E isto vai nos levar já ao nosso segundo tópico, que vai dizer assim, ó, confronto entre carne e espírito. Preste bem atenção. Ó, você vai olhar ali no subtópico 1, vai estar assim, carne versus espírito. Este carne versus espírito, carne não é esta massa, não é isso daqui, certo? Não é isso daqui que está falando. Por quê? Existe um grande erro, principalmente nos unicistas, tá? Que eles vão dizer o seguinte, que a carne é má. A filosofia grega, boa parte do que a carne é má, certo? Ou seja, isso daqui é mal. E isso daqui que quer os desejos do mundo, tá? Agora, quando nós somos trinitarianos, nós cremos em corpo, alma e espírito, certo? Nós cremos na tricotomia, na divisão do homem em 3 partes, tá? Nós cremos que a carne, ela é apenas o receptáculo, é apenas o invólucro, certo? Da alma e do espírito. Por quê? O que peca, na verdade, é a alma, porque a alma é a sede dos nossos sentimentos. E o que é o espírito? É a nossa ligação com o Senhor. Quer um exemplo bem simples? Bem simples, certo? Bem simples. Você vai, compra um celular, certo? O celular, ele tem um aparelho, certo? Ele tem um aparelho. Ele já tem uma série de aplicativos dentro dele, certo? Ele tem ali todos os aplicativos, né, no Android ou iOS, ele já tem os aplicativos dele, certo? Então nós temos aí a casca, que é o aparelho celular em si, mas a alma, o que faz tudo funcionar é o sistema operacional, que é a alma, tá? Mas para que ele tenha a ligação com o resto do mundo, ele precisa o quê? Que o seu chip seja ativado. Todo ser humano tem um lugar para o chip, certo? Tem o espírito humano. Só que esse espírito humano, ele está o quê? Ele está desconectado com a rede. E a partir do momento que nós nos conectamos com Deus, você vai lá, desbloqueia o teu chip, você passa a ter ligação direta com a rede, certo? Isso acontece com o ser humano também. O ser humano nasce, cresce sem Jesus, tudo bem. Ele tem corpo, certo? Essa massa. Ele tem alma, que é o sistema operacional, quem nós somos, onde tudo funciona. E ele tem o chip, certo? Que é essa ponte de ligação com Deus. Mas este chip não está desbloqueado, ele não está ativo, certo? Ele não está ativo, tá? Ou seja, ele está ali, certo? Para alguma coisinha ele pode funcionar, mas ele não está cumprindo a sua função. Quando o homem, quando eu, você, a mulher, quando nós tomamos a decisão por Cristo, automaticamente o nosso chip, certo? O nosso espírito é ativado. E nós começamos a enviar mensagens para o céu e receber mensagens do céu. Então é importante nós compreendermos isso. Esse espírito que está aqui é o espírito humano. Então tá com um E maiúsculo aqui, por talvez ser o título do primeiro subtópico. Por quê? Porque a minha carne não luta com o espírito com L maiúscula, que é o espírito de Deus. A minha carne luta contra o meu espírito, certo? Porque a minha natureza adâmica, Romanos capítulo 7, é uma natureza tendenciosa ao pecado. Eu, Emerson, você, qualquer um, a nossa tendência é o pecado. Não, quando a gente fala pecado, a gente pensa em pecados sexuais, pecado de mentir, não, é todo tipo de pecado. Vanglória, orgulho, preguiça, tudo isso é pecado. Tudo o que suplanta a vontade de Deus é pecado. Tudo o que faz separação entre nós e Deus é pecado, entendeu? Então, a luta da carne, o desejo da carne, Pedro vai falar da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, né? E vai falar também da cobiça da vida,
certo? Então nós temos ali, Pedro vai falar de 3 pecados da carne que vão englobar tudo, tá? O apóstolo Paulo, ele vai trazer o que? Uma série de obras da carne. Então nós temos ali diferença. Gálatas capítulo 5 vai trazer uma série de pormenores. Pedro não, Pedro já ele é mais sintético. Vai falar concupiscência da carne, desejo desenfreado da carne, concupiscência dos olhos, desejo desenfreado dos olhos, soberba da vida, aquela paixão pelas coisas do mundo que muitas vezes nós não conseguimos controlar. E isso, irmãos, é a nossa batalha de todo dia. Todos os dias nós estamos entrando em batalha, seja por um motivo, seja por outro. Uns lutam contra os desejos da carne, aqueles desejos pecaminosos que a carne quer, gula, preguiça. Outros são tentados por pornografia, cobiça das coisas alheias. Outros são tentados na parte religiosa, idolatria, superstições. E isso todo dia nós estamos vivendo uma batalha ferrenha e árdua. Por quê? É aqui, certo? É aqui que essa batalha acontece, certo? Tudo começa aqui, na minha mente e na sua mente, tá? O que nós vemos, por exemplo, você pega uma pessoa drogada, certo? Ele começou a se drogar por uma vontade, por um prazer, certo? Ele começou a se drogar por causa das amizades, tudo bem. Chega com poucos dias, o que está aqui, que é a sua vontade, já passou para o corpo. Daí o corpo, essa carcaça, ele sente necessidade. E assim também, irmão, são todos os demais pecados, certo? Se torna vício. Uma pessoa que está viciada em pornografia, uma pessoa que está viciada em adultério, uma pessoa que está viciada em dinheiro, certo? Em ganhar dinheiro, aí ele vai perdendo os escrúpulos porque ele quer ganhar cada vez mais. Tudo que toma o lugar de Deus é pecado, certo? É pecado. E nós precisamos olhar para isso e buscar do Senhor força para nós vencermos. E aí, o subtópico 2 fala as obras da carne. As obras da carne são aquelas que militam contra a nossa vontade de fazer a vontade do Senhor. Por exemplo, você vai orar, certo? Você vai orar, mas a tua carne não quer orar. A tua carne quer assistir televisão. Você vai jejuar, a tua carne, ela tem fome, certo? Uma fome, e é uma fome absurda daí. Você vai ler a Bíblia, você não quer ler a Bíblia. Você quer ir lá no Instagram, certo? Você quer ir lá no Instagram, você quer ir no Facebook, você quer acompanhar o que está acontecendo no mundo, porque a Bíblia se torna algo chato para quem não tem o hábito de viver esta vida. Então, e aí nós vamos entrando numa série de situações. Paulo vai elencar ali em Gálatas capítulo 5 um grande número de obras que são relacionadas à carne. Mas ele vai falar de problemas sexuais, pecados sexuais, relacionamentos humanos. Ele vai falar de vícios. Irmãos, mas lá só fala de beber, não fala de fumar. Não fala de fumar porque não tinha tabaco na época. O tabaco é uma invenção moderna, uma descoberta moderna. O tabaco começou a ser descoberto, só para quem gosta de história, né? Começou a ser descoberto com a entrada dos espanhóis, portugueses aqui na América Latina, certo? E foi levada para a Europa por um embaixador francês chamado Nicot, certo? Nicot. Daí vai surgir a nicotina. História, entendeu? Então, irmãos, é muito importante nós compreendermos isso, que todos os dias nós estamos num campo de batalha, certo? Cada um sofre algum tipo de tentação. É mentira, é preguiça, é inúmeras situações do dia a dia, raiva, acessos de raiva. Então, nós temos aí uma série de situações que vão fazer o quê? Que vão marcar
a nossa batalha contra a carne, porque nós não conseguimos. Você preste atenção, quando você estiver lendo lá o livro de Gênesis, você vai ver o seguinte: Adão teve filhos e filhas, certo? Caim matou Abel. Capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Adão, ele gera a Sete, e vai deixar bem claro que gera a Sete a sua imagem e a sua semelhança. Adão foi gerado à imagem e semelhança de Deus, pecou. Agora, Sete é gerado à semelhança de Adão, ou seja, o pecado de Adão, certo? A luta que Adão tem na carne vai ser transmitida para o seu filho também. E isto de geração após geração até chegar a nós. Você tem criança em casa? Você convive com criança de 3, 4 anos, está começando a falar, certo? Aquela época daninha, que dá na esquina das mesas, tá? Alguém já ensinou a criança a mentir? Alguém já ensinou a criança a colocar a culpa no coleguinha, no irmãozinho, no priminho? Ninguém ensina. Então já aprende a mentir. A mentira já vem dentro da gente? Não. O desejo de autopreservação. Erra, não quer assumir o erro. Pecado. Daí, para não assumir o erro, imputa ao outro o seu pecado. E assim vai consecutivamente. Tá entendendo? Então, irmãos, todos nós, do menor ao maior, sofremos com as obras da carne. E qual é o grande motivo do nosso avivamento? Tópico 3. O avivamento pelo fruto do Espírito. Olha só, eu já falei ali no comecinho da lição que nós estamos numa geração que nós primamos pelo que é visível, certo? Pelaquilo que todo mundo vê. Presta atenção. Quando as pessoas estão pedindo os dons espirituais, quais os dons que as pessoas pedem? Não é errado, não estou dizendo que seja errado, certo? Não estou dizendo que é errado. Eles querem dom de profecia, dom de interpretação de profecia, eles querem dons de curar, tudo que é exterior, tá? Tudo que é exterior. Discernimento de espírito, eu nunca vi ninguém pedindo. São poucas as pessoas que pedem. Principalmente nós pastores, nós precisamos. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, pouca gente pede. Por quê? Porque são internos. Por que nós não ouvimos ninguém orando, Senhor, me ajuda a gerar o fruto do Espírito? Porque o fruto do Espírito não é aparente, ele é aqui dentro, certo? E o fruto do Espírito começa a ser gerado a partir da nossa conversão. Eu me converto, você se converte, o fruto do Espírito começa a fazer parte da minha vida, da sua vida. É uma constante em nós. Tá? Irmãos, preste atenção. Nós precisamos gerar o fruto do Espírito. Gerar. Veja bem, como começa o fruto do Espírito? Ele começa com um plantio. Esse plantio é no momento que você entrega a sua vida a Jesus e você é salvo. Começa a salvação. A nossa salvação e a nossa santificação, elas têm 3 pontos, certo? Primeiro, imediato. Imediato. Segundo, progressivo. E terceiro, consumado. Presente, passado e futuro. Imediato. O dia que você aceitou Jesus. O sangue de Jesus desceu sobre a sua vida e você foi purificado. Purificado de todos os seus pecados. Salvação, santificação, imediata. Progressiva. A partir do momento que você foi santificado, que você foi salvo, você precisa trabalhar. Por quê? Porque a partir do momento que você levanta daquela oração, não tem nada místico, certo? Que vai derrubando os capeta, arranca teus maus hábitos, teus vícios. Aí é um processo progressivo, é um processo de abandonar os pecados, abandonar os vícios e adquirir para si novos hábitos, costumes que nos levam à presença de Deus. E a nossa salvação consumada, a nossa santificação consumada, é quando nós formos ressurretos, se morrermos em Cristo, ou formos arrebatados se estivermos vivos.
Então, é muito importante nós entendermos isso. Que a partir do momento que você aceitou a Cristo, uma semente foi plantada, uma árvore nasceu. E agora nós precisamos o quê? Trabalhar para gerar frutos. Gerar fruto. Para gerar fruto, o que a árvore vai fazer? Vai aumentar as suas raízes, vai lançar as suas folhas, vai fazer a fotossíntese. Existe toda uma mudança para gerar fruto. E esses dias estava ouvindo um irmão aqui na igreja pregar, num culto, numa casa pregar. E ele estava falando de Abel e de Caim. Por que Deus aceitou o fruto de Abel? Porque era algo que Abel produziu e trouxe algo que tinha sabor para o Senhor, certo? Eu achei muito legal essa aplicação. O fruto precisa ter sabor, o sabor de quem cultiva. Eu conheço aqui na região pessoas que plantam a mesma lavoura, só que uma com zelo, cuidado, tem um sabor, é adocicada, é refrescante. Outros simplesmente planta. Não vou dizer que seja ruim, mas não tem o mesmo sabor. Nós precisamos gerar em nós frutos, que quando o Senhor pega, ele sinta o sabor, tá? Ele sente o sabor. Nós vamos ver aqui no subtópico 2 os 9 aspectos do fruto do Espírito. Isso você passa com os teus alunos na tua classe, se tiver, que vai dar um por um. Isso daí tá bem detalhadinho aqui da lição. Mas o que você precisa entender? Que contra os frutos do Espírito não há lei, certo? Não há lei. Eles vêm para residir em você. E o Senhor Jesus, ele é o nosso lavrador por excelência. E o que ele quer? Ele quer encontrar frutos em nós, frutos dignos de arrependimento. Então é tempo, irmãos, de nós olharmos para a nossa vida e nós deixarmos os frutos de amargura, os frutos de rancor, os frutos de frustração e começarmos a colocar em nós, deixar que surja em nós o fruto do Espírito Santo. Que ele vem, e quando ele vem, o que ele traz? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isto transforma a nossa vida. E o versículo 23 de Gálatas 5 vai dizer assim: contra estas coisas não há lei. Então, quer manter o avivamento na sua vida? Mantenha o fruto do Espírito sempre agindo em você, tá bom? Deus te abençoe e eu te espero aí na nossa próxima aula, a lição de número 13, que vai estar encerrando esse trimestre e traz por título: Aviva, ó Senhor, a tua obra. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.